Olá, seja bem-vindo ao Círculo Mágico. Vamos tentar pensar juntos em voz alta. Nos últimos meses, na América do Sul, apareceram luzes intensas, sem que se soubesse a sua procedência. Luzes que surgiram no céu. E seres não reconhecíveis. Não eram parecidos com ninguém. E podemos perguntar: estarão eles entre nós? O programa de hoje é sobre isso. Até já. Para pensar em voz alta, Alejandro Agostinelli. Obrigado pela sua presença. Andrea Simondini, pesquisadora de campo do grupo Vision OVNI. Ricardo Damian Labaroni, morador de Governador Ugarte, que com uma câmera conseguiu registrar algo que será comentado e avaliado aqui no programa de hoje. E Luiz Burgos, pesquisador de campo da FAO. O que quer dizer FAO? Fundação Argentina de Ovniologia. Por que devo supor que os extraterrestres existem? Onde tenho que ir? Onde tenho que observar? Em que tenho que fixar minha mente e meu olhar para dizer que eles existem? A pergunta é para mim? Para todos, faremos um bate-bola. A pressuposição da existência dos extraterrestres é uma questão muito antiga, remontando a milhares de anos. Desde que o homem pensa, olha para o céu, imagina e tenta se comunicar com outras inteligências. E progressivamente as identificou com divindades ou seres mais parecidos conosco. A identificação agora é com extraterrestres, outros seres que podem vir de outros mundos para nos visitar. Acho que é mais uma crença do que uma certeza, no sentido em que nos perguntou. No caso da certeza estar ligada à ciência, comprovar que 2 mais 2 são 4. Comprovar, investigar, observar. Alguma experiência pessoal. O que foi que você viu? Conseguiu registrar e a partir daí poderemos avaliar. Eu vi algo realmente estranho. Está aparecendo na tela. Relate na medida em que for passando. Aconteceu na sua cidade? Na minha cidade. Estamos falando de Governador Ugarte. Atrás do terreno de minha casa. Fica a 400 quilômetros da cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. E então? Saí de casa e vi um objeto rosado vindo pelo caminho, no campo, e voltei correndo para casa. E lá se fala muito sobre o chupa-cabra e essas coisas, mas falam de brincadeira. Entrei em casa, liguei a filmadora e quando saí, a luz já estava chegando numa montanha. Quando comecei a filmar, na mesma hora, a luz foi para o céu e ficou pequena como uma estrela. E aí começou a se mover. Não era uma estrela? Não era uma estrela porque eu a segui. Deixou um rastro vermelho e então foi para o céu, numa altura que não era a altura de uma estrela. Burgos não pode ter sido um satélite? Não, absolutamente. A investigação demonstrou que é um fenômeno recorrente na região, com várias filmagens mais próximas e mais distantes. Há vários testemunhos, inclusive a polícia local acredita nos fatos. Há várias pessoas que acreditam. E o que se vê além da luz? Não é uma luz.
Em determinado momento, Ricardo se aproximou com o zoom da filmadora e observou-se uma estrutura sólida, com a aparência de um objeto material, com uma espécie de movimento contra a saída de luz. Estamos vendo, está sendo mostrado. Com um núcleo bastante sólido, que chama a atenção de estarmos diante de algo estruturado. Estruturado. Quando falei satélite, aí está a aproximação. E é muito luminoso. E numa cidade como a sua, de Casaril Baixo, provavelmente deve ter resplandecido todo o céu. Quando você vê essas experiências, o que diz? A essa altura, não me chama a atenção, porque em nossa organização tivemos a chance de pesquisar e de ver praticamente a mesma coisa. E comentei com o Ricardo que já vimos esse fenômeno em Victoria, Entre Rios, que é uma província argentina. E por que temos que presumir que são naves? Não sendo apenas cético, mas de acordo com algum dado certo, por que preciso pensar que é uma nave ou algo similar? Agostinelli. Acho que todos estão de acordo que vimos simplesmente luzes ou um objeto não identificado e que não é necessariamente uma nave. A nave possui uma conotação cultural muito forte que liga o que não conseguimos explicar e os extraterrestres. O fato de não podermos explicar não implica necessariamente que seja uma nave extraterrestre. E por que a palavra extraterrestre? Por que não é uma experiência terrestre? Falei extraterrestre porque é uma crença mais difundida, embora exista quem ache que são artifícios criados na Terra e que estão sendo operados de forma sigilosa em lugares pouco povoados. É uma outra crença bastante difundida entre os estudiosos, não entre as pessoas em geral. Exatamente. Mas eu não compartilho da opinião de Alejandro, porque pesquiso há 10 anos e há pessoas que pesquisam há mais tempo sob a hipótese extraterrestre. Isso não me leva a afirmar que, por exemplo, o que Ricardo filmou seja um OVNI extraterrestre. Mas nossa organização e muitas outras pesquisam esta teoria. Há outros pesquisadores e organizações que postulam a hipótese terrestre de potências da Terra com tecnologia avançada e que se pode explicar esse conhecimento ou o acesso a essa tecnologia. Esse é o meu caso. Sempre digo que pesquiso o fenômeno OVNI. Não sou pesquisador de extraterrestres. Se eles vêm com o fenômeno OVNI, são bem-vindos, pois é uma das hipóteses. Mas há outras que podem explicar o fenômeno. Uma delas, como disse Alejandro, são os artefatos. Não considero como experiências porque já vêm de longo tempo. Também não são armas, porque as luzes não o são. Um protótipo que cumpre uma série de missões de uma potência terrestre, a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, etc. Suponho que certamente sejam os Estados Unidos. Vários protótipos não. Não é apenas um. Não há apenas um padrão. E isso está incluído na problemática OVNI, supostamente extraterrestre. Estamos falando de luzes intensas, que sobem e descem, ficam maiores ou menores. No começo do programa, falamos de seres não reconhecíveis. Nas experiências de que foram testemunhas, as luzes são ou não acompanhadas de seres? São acompanhados, sim. Os famosos encontros imediatos mencionam diferentes tipos de entidades, pequenos, normais, altos. A luz não surge sozinha, eles vêm junto. Exato. Desembarcaram na Terra individualmente ou em grupo. Exemplo? Em 1991, pesquisamos um caso espetacular em Labulage, província de Córdoba. 3 meninos observaram um dos casos de maior quantidade de seres no mundo. 15 entidades ou seres diminutos
supostamente extraterrestres, que em fila indiana se deslocaram e se movimentaram por um bosque de eucaliptos. A 100 metros de onde estavam os meninos, e os meninos observaram durante 3 ou 4 horas, até que as entidades desapareceram e depois a luz do objeto, que havia se apagado, retornou. No começo, a luz havia se apagado. O mais interessante é que quando a luz retorna, as vacas que estavam no local formaram um círculo onde o objeto ficou estacionado. O caso de Labulage é um dos mais surpreendentes da presença de humanoides registrado na Argentina. Como isso complementa o que disse com a teoria dos OVNIs terrestres? Porque parecem ser entidades diferentes, não é? Sim. Eu não me prendo muito ao fato de que o ser seja alto, baixo, tenha a cabeça grande, use vestimentas. Eu considero como um detalhe a mais apenas. Mas eu não conheço muitos terrestres com essas características. Você conhece, aposto. Nós não conhecemos muitas coisas que sobrevoam os céus e que, dentro de alguns anos, iremos conhecer oficialmente. As potências de imperialismos diferentes começaram a se rearmar depois da Segunda Guerra Mundial e surgiram fenômenos. E nessa nova maneira de dividir o mundo, que surpresas os impérios manejariam para nos surpreender? Vamos fazer uma pausa. Até já. Círculo Mágico. Sobre as potências. A União Soviética e os Estados Unidos que brincavam com os extraterrestres e com os OVNIs. Tem informação disso? Brincavam em que sentido? Simulando naves, assustando, surpreendendo um ou outro lado, mentindo tanto um quanto o outro. Se falamos em mentira, os americanos encenaram vários projetos que estão concatenados com o fenômeno OVNI. 2 anos antes do estabelecimento oficial da era moderna dos fenômenos OVNI, eles tentaram criar o famoso Triângulo das Bermudas. Até os anos 80, não se falou de outra coisa que não fosse o desaparecimento de navios e aviões naquele local. Depois vieram os homens de preto, outros tipos de fenômenos. Voltaram a reiterar com Howell. Na era moderna, surgiu o chupa-cabra. Foram encenações desde a década de 40, sem deixar de mencionar o famoso suposto experimento Filadélfia. Você mencionou os homens de preto. Pedro Romaniuk nos fala sobre os Greys. Vamos ouvi-lo. Círculo Mágico. Os extraterrestres estão entre nós. Não afirmo isso sozinho. Meu mestre e saudoso Solari Parravicini e Lobsang Rampa falaram dos seres do planeta azul que no final do ano de 2002 estarão entre nós, caminhando, agindo e nos ajudando, consciente ou inconscientemente, sendo que muitos poderão vê-los e estarão com eles. Não podemos identificar o planeta azul, mas os seres ajudarão a reconstrução da nova civilização de que tanto falou Solari Parravicini. Existem centenas, milhares de formatos diferentes e já existem naves circulando em nossa atmosfera. Há outras que só podem permanecer na exosfera. E há estações espaciais de até 600 quilômetros de extensão, que circulam em torno da Terra e que já foram fotografadas pelos satélites da NASA, em preto e branco e em cores. Enquanto as que descem
e atuam aqui na atmosfera são naves pequenas, de 2 a 6 metros de diâmetro, que interagem com as forças gravitacionais e com as reações provocadas pela atmosfera do planeta Terra. Todas as mensagens indicam que chegou a hora do homem despertar sua consciência, orando, meditando e se preparando para que a bendita terra do Cone Sul seja a mais poderosa de todas as nações. A única nação sem fronteiras, sem limites, sem dinheiro, com novas estruturas e que irá receber o que restar da humanidade. Isso foi profetizado há 25.860 anos na Bíblia Romana. Quando Pedro Romaniuk afirma que é assim, com a certeza que lhe é característica, o que acham? Digo que uma das características clássicas do discurso neo-religioso contemporâneo é misturar ao mesmo tempo pressupostas afirmações com caráter científico e dogmas de fé. O discurso de Romaniuk deve ser lido nessa linha, sem pretensões de desqualificá-lo como pessoa, pelo contrário. Depois de muitos anos de conhecê-lo, acho que ele desenvolveu uma doutrina pessoal a partir de supostos conhecimentos científicos que somente ele conhece e não pode transmitir. Por isso, deixam de ser científicos. A informação científica tem que ser transmissível, verificável, o que não acontece com as afirmações de Romaniuk. Temos que entendê-lo a partir de um discurso religioso moderno, onde há ingredientes técnicos misturados com afirmações reveladas de algo que está por vir. As profecias de Parravicini foram cumpridas. Devemos apenas lembrar o ataque às Torres Gêmeas, comparado aos desenhos de Parravicini. Como todos puderam ver nos programas especiais, onde havia a Estátua da Liberdade partida em duas. Mas além dos fundamentos, quando afirmam que viram algo, o que você viu? Particularmente vi luzes. E em determinada oportunidade, tive a chance de ir ao encontro do que chamamos de entidades não associadas, que são entidades, seres, vistos quando não há ocorrência do fenômeno OVNI. Quando há o fenômeno, luzes, objetos, e aparece alguma entidade, ela é denominada entidade associada. Costumamos realizar experiências de campo permanentemente assistidas por uma equipe. Nós vamos ao local onde as testemunhas afirmam ter visto ou onde ocorre o fenômeno. Em certa ocasião, tive a chance de ver uma entidade normalmente chamada de Grace, mas que eu chamei de Gasparzinho, o fantasma, porque era uma coisa bastante parecida com transparência. Vi também uma quantidade de luzes que foram fotografadas e filmadas. Nunca consegui ver algo claramente material, apesar de que numa fotografia revelou-se algo estrutural e não luminoso. Quando falamos de Romaniuk, obtivemos informações relacionadas com a ciência e com a fé. O responsável pelo Observatório do Vaticano, um jesuíta chamado George Cohen, afirma estar convencido da existência de OVNIs. E, além disso, diz que é uma loucura pensar que o homem possa estar sozinho no universo. Sem levar em conta o misticismo e o Todo-Poderoso, não podemos negar o que é evidente. Você afirma que viu a luz, mas há luzes evidentes. Qual foi a sua experiência visual documentada? Bem, nós estávamos no campo,
perto de uma fazenda. Foi então que vimos uma luz no local, onde não há nenhum caminho. E dessa luz saíam várias luzes pequenas. Era como se houvesse uma nave, como se fosse uma nave-mãe, e as outras naves menores em volta. Eu estava com uma outra pessoa que era dali do lugar e que tem uma caminhonete que sempre passa por aquela estrada. Vamos agora ver a imagem que você filmou. Uma luz que aumenta à medida que você vai filmando, não é isso? É uma imagem... Não fica parada. Meu amigo Raul estava ao lado dela, de caminhonete, e não viu. Eu estava em casa e a vi. Aí está. Quanto tempo durou o fenômeno? Da primeira vez que filmei, mais ou menos 12 ou 13 minutos. Em certos momentos, parei de filmar porque elas vinham voando e paravam. Zigue-zagueando. Faziam zigue-zague até se fixarem. Se entrecruzavam e paravam. De uma cor só? As maiores são vermelhas. Vermelha, verde água, alaranjada. As cores são misturadas. Dá para notar que há um núcleo. Vemos a luz do tamanho de uma bola e há um centro. Como um ovo frito. Sim, parecido com isso. Chegou a desejar uma aproximação? Na primeira vez que filmei, o dia estava nublado. E quando chegou em cima de mim... Aí está ela, mais próxima agora. Não digo que sim, nem que não. Ficou em dúvida? Desejou que ela viesse? O que aconteceu? No meu caso particular, a partir das experiências, comecei a querer indagar e saber mais. Nem todas as pessoas têm a mesma reação. Os pesquisadores, por exemplo, têm a necessidade de saber mais sobre qualquer coisa. Mas foi o que senti. Mencionei a América, mas vi que há numerosas experiências na Argentina. E também numerosos documentos. Colón, província Entre Rios. Em Corrientes, Salta. É impressionante. E todos coincidem, inclusive geograficamente, em pontos opostos. No momento, na Argentina, ocorre o que nós denominamos de uma onda. A onda de 2002 está entre as 7 ou 8 maiores ondas que houve na Argentina desde 1947. Mais de 250 casos de OVNIs avistados já foram registrados de janeiro até agora. 250 casos. Às vezes a NASA parece indiferente. E em outras, há a suposição de que guarda informações. Qual a verdade? Não estamos muito ligados na NASA. Mas a Força Aérea do nosso país? Na Argentina, o assunto vem sendo estudado pelos militares desde a década de 60 e há numerosos documentos com testemunhos. A partir de 62, a Marinha e a Aeronáutica começaram a pesquisar e nós, pesquisadores, Alejandro, Andrea, temos muitos documentos daquela época, nos quais constam grupos especializados investigando o fenômeno OVNI. Em outros países, houve uma certa ingerência no tema OVNI, assim como atualmente na Argentina. Por isso, o que vem da NASA não considero como sendo estudo sobre o fenômeno OVNI. Se há algo oculto, acho que é mais em termos militares, da OTAN ou da aeronáutica americana, por exemplo. Quem esconde os segredos? Por quê? Até já. Círculo Mágico. Segredos sobre os OVNIs. Eu me pergunto que tipo de segredos a Força Aérea dos Estados Unidos guarda para que todos falem a respeito deles. Acho que essa preocupação
está bastante ligada às crenças esotéricas, ocultistas, paranormais. Geralmente, há uma tendência de cultuar aquilo que desconhecemos e que gostaríamos de saber. Alguém que está acima deve conhecer, não? Acham que esses seres estão aqui entre nós? Há provas disso? Ou faz parte do imaginário coletivo? Primeiramente, precisamos saber se fala de extraterrestres ou de tripulantes de OVNIs. Qual é a diferença? Seria muito difícil discernir se um tripulante de OVNI é terrestre ou extraterrestre. Um piloto da aeronáutica americana passaria totalmente despercebido na Cage Florida e um anão verde com antenas e de tamanho diminuto não passaria. Ou seja, não concordo que os extraterrestres estejam entre nós. Mas outro tipo de entidade biológica tranquilamente passa despercebida. É difícil afirmar. Acho que de alguma maneira estão, sim. Acha que estão entre nós? Sim, para mim, estar entre nós significa interagir conosco. Por exemplo, no começo de agosto desse ano, houve muitos testemunhos com relação a mutilações em Bahia Blanca. Mutilações de animais? Não, em pleno centro de Bahia Blanca. Em ruas fora do centro, como a Rua Corrientes, onde testemunhas observaram durante uma semana um ser que pula de árvore em árvore. Em Colón, Entre Rios, há testemunhos de terem visto um ser com características similares às do chupa-cabra, que ataca os animais, as pessoas e que vão parar no hospital. Então, há uma interação. Claro, mas são encontros imediatos. O fato seria de estarem entre nós, aqui, sentados, camuflados. Não sei se existe um ser extraterrestre com uma tipologia humana. Pode ser, assim como pode surgir no céu sem que ninguém os identifique. É um assunto que deve ser pesquisado, porque não há evidências concretas. É uma hipótese de estudo. Quem são os anõezinhos verdes? Uma invenção? Um grupo musical que eu saiba. Um grupo musical, claro. Mas há pessoas que viram anões verdes. Às vezes, o imaginário individual se transforma num tema comum que é coletivo. Falei do grupo musical porque ele tem esse nome por causa de uma aparição de anões verdes na região de Las Cuevas. E em La Pampa, com todos esses casos de mutilações, um investigador do local recolheu uma infinidade de testemunhos de observação de anões verdes. Não é um caso típico de aparição na região de La Pampa ou na Argentina. Há definições dessa tipologia em diferentes partes do mundo. E o que são? E o que dizem? Há os que dizem que são extraterrestres, como os que dizem que são malformações genéticas. Há diversas hipóteses. Perguntamos a Dante Franch quais são as diferentes hipóteses sobre o assunto. Vejamos. Círculo mágico. A questão da visita ou da presença extraterrestre na Terra é tão antiga quanto a própria humanidade. Desde a existência da humanidade, há registro da presença de extraterrestres entre nós. Defendo a presença de observadores impessoais, que nos observavam das naves, monitorando a Terra, do espaço, mas também a existência de seres com características humanas, muito similares aos humanos, e que podem passar despercebidos em nossa sociedade. Talvez viajando num transporte coletivo, no metrô, ou até trabalhando num escritório, como se não fosse um extraterrestre, recolhendo informações constantes sobre a nossa forma natural de vida. Essa é uma postura um tanto abrangente no sentido de que estiveram historicamente e que hoje estão aqui como observadores impessoais. E uma terceira posição
é a presença extraterrestre que se contata com a humanidade de forma telepática. Por que não diretamente? Porque, se o fizessem, estariam influindo em etapas evolutivas que não podem influir, porque há leis cósmicas que os regem e nas quais se baseiam para o contato com a humanidade. Essas civilizações que nos visitam se transportam em naves de diferentes tipos. As naves antigas, observadas no princípio do século, pareciam gigantescos leques, das quais saíam naves menores que eram observadas na Terra. Os discos clássicos, como o caso Arnold em 1947, como uma sopeira de cabeça para baixo, com as janelinhas ao redor. Ou os clássicos pequenos chapéus, naves com uma espécie de cúpula na parte superior. Depois, começaram a aparecer naves triangulares, esféricas e até as naves translúcidas, que permitem uma visão das estrelas. São naves pequenas, de até 2 metros de diâmetro, mas há também naves com quilômetros de extensão, que de repente surgem do nada. Ficam paradas durante alguns minutos, passíveis de serem observadas e voltam a desaparecer. Inclusive, em casos filmados, se percebe, no momento do desaparecimento, um quase imperceptível rastro de fumaça, apenas visto quando vemos em câmera lenta. Na minha opinião, não há dúvida de que as naves extraterrestres existem e que vêm de uma multiplicidade de mundos habitados e que talvez façam parte de nossa evolução. Ou seja, que estão aqui nos observando de uma forma impessoal, tentando acompanhar o processo evolutivo do planeta Terra. Círculo mágico. Dante Frantz disse que fazem parte de nossa evolução. Você concorda com isso? A mitologia dos extraterrestres faz parte da evolução cultural da humanidade. Em 1947 começaram as aparições de discos voadores, que foram mudando de forma. A evolução da dinâmica interna dessa mitologia acompanhou nossas expectativas com o passar do tempo. As aparições e as histórias que circularam nos anos 50 estavam relacionadas com a paranoia do clima pós-bélico. Também estavam relacionadas aos temores nucleares, que foram se dissipando depois da década de 70. Nesse sentido, vejo uma evolução. As preocupações psicológicas mais recentes incorporam o discurso dos que creem e considero o discurso de Frantz também com o discurso de quem acredita. E o exemplo que foi dado sobre as pessoas do Vaticano a favor da existência de extraterrestres faz parte da mesma coisa que compartilhamos. Ninguém está excluído dessa vontade de encontrar e interagir com outras inteligências, nem mesmo os céticos. Eu adoraria, apesar de me considerar um cético benevolente, ter um encontro imediato com um extraterrestre, ou que alguém me apresentasse provas. Algum de vocês sabe sobre casos de pessoas abduzidas? Sim. Em Ugarte há um povoado que fica a 12 ou 15 quilômetros, chamado Plá. E um rapaz seguia de carro por uma estrada de terra. E então ele perdeu o controle da sua caminhonete. Ele sentiu que estava sendo erguido e então desmaiou. Ele contou que ouviu vozes que diziam para que ficasse tranquilo, porque nada ia acontecer. Apenas iam retirar uma amostra de sangue. Quando acordou, estava a 15 quilômetros da estrada, num outro lugar chamado Laguna Lescoba. A nave estava ao lado dele e o acompanhou até em casa, onde entrou e deitou. Naquela noite ele não conseguiu dormir.
Às 2 da manhã, voltou ao lugar onde esteve e havia marcas das 4 rodas da caminhonete em direção à casa dele. Mas para trás não havia nenhuma. E havia marcas no braço dele, como se tivessem tirado sangue com agulhas. Mesmo assim, na Argentina, são poucos os relatos de abduzidos. Há de 5 a 12 relatos de casos ao longo de 5 décadas de aparições, ou seja, praticamente não há casuística de abduzidos, comparada aos Estados Unidos e em países da Europa, onde há uma infinidade de casos. No Chile, há o famoso caso Valdés. Estava pensando, sem considerar as coincidências, e se estão ou não entre nós, quem são vocês? Até já. Círculo Mágico. Durante esse tempo que os ouvia com atenção e respeito, me perguntava quem é cada um de vocês. Não que sejam seres extraordinários, e até podem sê-lo para seus entes queridos, mas eu falo em seres extraordinários deste planeta. Você acha que é um ser deste planeta, sem considerar que seu pai e sua mãe o conceberam e o colocaram nessa terra? Sim, totalmente. Por quê? Porque me sinto terrestre. Não tenho nenhum tipo de conceito nem de preconceito de que venha de outro planeta, por mais que me digam isso 1001 vezes. Sou um terrestre que, desde os 13 anos, pesquisa outras formas de vida, supostamente extraterrestres. Há vida inteligente além da Terra? Estou convencida que sim. Porque se observamos as experiências e os relatos de outros pesquisadores, há evidências de uma tecnologia evoluída. Não sei se são civilizações mais antigas, mas acho que são mais evoluídas do ponto de vista cultural e também tecnológico. Enquanto se ouviam, percebiam que há coincidências? O que sentia enquanto ele relatava sendo de cidades, povoados diferentes? Do ponto de vista da experiência e das coincidências puras do que vivemos. Você acreditou nele? Totalmente. Em que você não acreditou? Acreditei em tudo que foi dito. Porque se tivesse me contado há um tempo atrás, não acreditaria tanto. Porque nunca havia visto nada. É preciso ver para crer, como diz o ditado? Eu sempre ouvi falar dos OVNIs, dos discos voadores, do chupacabra, e achava que eram lendas. Agora que vivi isso pessoalmente, pude ver. Mudou sua vida? Não, não modificou. Apenas me interessei mais pelo caso. Agora sei que realmente acontece alguma coisa. O seu vizinho, que teve a experiência com a caminhonete, as marcas, ele está louco? Não. Como ele ficou depois do episódio e viu que não havia marcas no chão, que apareceu do outro lado? Quando ele contou, as pessoas acharam que estava meio louco. E ele parou de contar. Sei que fez um tratamento, mas hoje tudo está bem com ele. Um tratamento psiquiátrico? Sim, porque ficou com muito medo de sair. Veja só, isso é um dado. Teve medo que voltasse a acontecer? Claro, não queria sair de casa e, além disso, as pessoas achavam que ele estava louco, que era mentira e que não havia acontecido. Hoje em dia, ele é uma pessoa normal como as outras. Nunca deixou de ser? Claro que não. Imagino, não sei. E quando a imaginação e a fantasia se misturam com a verdade, como é? O tempo todo. O tempo todo? Acho que o tempo todo. Como podemos distinguir? Há milhares de espectadores que nos assistem e pensam: eles estão dizendo mentira ou verdade? Não, quero dizer o seguinte. O tempo todo, na vida cotidiana, acontecimentos objetivos se misturam com acontecimentos do imaginário. Seguimos por uma avenida e pressupomos que o sinal vai mudar de cor. Por isso, esperamos um pouco e arrancamos com o carro. Mas é uma crença nossa que o sinal vai mudar de cor. Se ele não mudar, podemos atropelar alguém, ou seja, estamos continuamente agindo
através de atos de fé, da imaginação, expectativas. Mas quando você dirige, não pede para que a luz mude. É um ato mecânico, previsto e programado. E também reflexo. Não é reflexo, é um mecanismo programado. É diferente de ficar olhando para o céu, esperando que uma luz apareça. É diferente. O que eu quero dizer é que, continuamente, agimos no mundo através de atos de fé, de crenças e de imaginação. Quando alguém qualifica um relato extraordinário de puramente imaginário, está cometendo um erro grave, porque sempre há misturas de acontecimentos reais com projeções imaginárias, não? E isso acontece em todas as áreas da vida, tanto ao se avistar um OVNI, quanto num encontro casual com alguém que não vemos há muito tempo. Acontece em qualquer episódio da vida cotidiana e se acentua quando estamos diante de algo que não podemos explicar. Alejandro, eu gostaria de esclarecer que, depois de ouvirmos as mensagens de Romaniuk e de Frantz, não concordamos com a mensagem dos redentoristas e nem com o outro extremo, com a mensagem apocalíptica. Porque uns acham que o mundo acabará quando houver uma guerra geral, e outros que será a vinda do Messias de um planeta. E há várias pessoas que dizem ter tido contato com esses seres, que eles lhes deram datas apocalípticas, e os anos vão passando, as datas também, e nada. Na virada do século, esperamos e não houve nada. Sabemos apenas que o homem está cada dia mais louco, perverso e egomaníaco. Acho que isso também faz tanto mal quanto as posições céticas. Olhem, estamos vendo na tela. Quem terá colocado isso aí? Isso é uma forma de arte contemporânea, não? Arte contemporânea? E que explicação damos a ela? Eu estou vendo que há diferenças culturais entre vocês. Começamos a ter diferenças, porque se tomarmos a concepção de arte, o artista seria magnífico, com potencial para cobrir quilômetros de distância. Seria a mesma coisa que alegar que as mutilações seriam obra de um animal. Acho que as posições extremas são complicadas, porque impedem que haja uma pesquisa realmente interessante do fenômeno. Até podemos concluir que seja uma arte campestre, mas não sei. Mas quem foi que fez? Quem será que colocou a Mona Lisa? Por exemplo, as pirâmides, tanto as do Oriente como as dos Andes. Os mexicanos, que têm a possibilidade de escalá-las e subi-las. Não se sabe como foram parar lá. São um fenômeno? Você não tem a impressão que existem encenações como essa há 50 anos, sem solução, e que vão continuar aparecendo? Está certo. E politicamente não tem explicação. Há pouco mencionamos os apocalípticos com as profecias que não se cumprem. Você mencionou? Não fiz isso, não falei isso. Sim, falou sobre Romaniuk e suas crenças religiosas. Disse que ele tem um discurso religioso, mas não o desqualifiquei. Fiz uma descrição apenas. É a sua opinião e eu a respeito. Já estou aqui há quase 600 programas e aprendi a ouvir. Uma das coisas que agradeço a esse canal, aprendi a ouvir e a tolerar. Mas você tem sua opinião particular, que talvez seja redentorista. Não. Quem falou sobre redentorista foi ela. Quero dizer que, nesse discurso apocalíptico, ligado às profecias religiosas, também existe um pouco no ambiente, nos que acreditam em OVNIs, porque sempre estão esperando a última prova, revelação, o momento. E essas provas demoram a aparecer. Há sempre uma tensão com relação ao grande momento, à grande verdade. Até agora não apareceu, e acho que graças a essa ausência de uma evidência final que convença os céticos da existência do fenômeno, a expectativa se mantém viva.
discordo do que acaba de dizer, porque acho que a evidência finalmente apareceu. E nos Estados Unidos há um bom exemplo disso. Há anos eles criaram uma comissão de cientistas com a opinião de que o fenômeno OVNI não oferecia ganhos para a ciência. Mas há 5 anos, criaram um painel no qual, a partir do achado de uma partícula de uma bactéria de Marte e com os achados de pilotos, transportes aéreos, dizem que agora o fenômeno OVNI pode ser valioso para a ciência. É importante esclarecer que não se trata de dizer que o fenômeno OVNI seja de procedência terrestre ou extraterrestre, mas há um grande avanço no momento em que o fenômeno OVNI em si é declarado valioso para a ciência. Culturalmente é importante para nós, que investigamos o fenômeno OVNI do ponto de vista extraterrestre. Porque a sociedade humana também tem um papel, não? Convenhamos que desde 1947, e aí concordo com Alejandro, nos informam que o contato será iminente. Já se passaram mais de 50 anos e continuamos esperando por esse famoso contato. Você sabe que há 1 ano também estão procurando Bin Laden. Ele também é um arquétipo de um inimigo fantasma bem claro, com um objetivo de guerra. Em geopolítica, a cada momento as coisas vão sendo mimetizadas, segundo os interesses do império. Pode ser conveniente que ele não apareça. É bem provável. E pode ser conveniente que o fenômeno OVNI também não tenha solução, como o Triângulo das Bermudas, e aos que querem prosseguir com um fato que foi mantido durante 20 anos, apesar de todos saberem que não existe mais. Felicidades para todos vocês. Muito obrigado, felicidades, e nos encontramos a qualquer momento no Círculo Mágico. Tchau. Durante a década de 80, eu me interessei pela situação política entre os Estados Unidos e a União Soviética e a possibilidade de uma guerra nuclear, dando atenção especial à corrida armamentista e às armas nucleares. Eu era diretor de uma organização sem fins lucrativos, sediada em Santa Bárbara. No final da década, vimos uma mudança radical. Vimos a União Soviética se desintegrar pacificamente e uma desaceleração na corrida armamentista. Mas, ao mesmo tempo, o governo americano continuava construindo armas muito estranhas. E eu passei a pesquisar o motivo por trás disso. Qual seria o alvo? Qual seria a nova estratégia? O novo objetivo dessas armas inusitadas? No verão de 89, uma pessoa me disse que eu jamais compreenderia a política militar americana a menos que eu investigasse os OVNIs. Foi a primeira vez na vida. Eu tinha 40 anos na época. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer a palavra OVNI num contexto sério. Como eu estava fazendo uma investigação séria, achei ser minha obrigação seguir aquela pista. A pessoa que havia me dado a dica era, no meu entender, crível e confiável. Então pensei, bem, é melhor eu dar uma pesquisada nisso. Até então, eu ignorava completamente que a questão dos OVNIs era tratada como segredo de Estado. Portanto, no verão de 1989, eu fiz uma rápida pesquisa a respeito dos OVNIs e ficou evidente para mim que a questão dos OVNIs
era mesmo muito secreta. Sem dúvida nenhuma. Aquela percepção só fez aumentar meu interesse, porque eu conhecia a fundo a mecânica dos segredos de Estado. Quando você estuda a corrida armamentista durante 10 anos, como eu tinha feito, tudo é segredo. A própria essência da corrida armamentista é manter tudo em confidência. Mas o segredo sobre os OVNIs estava tão bem guardado, era tão bem armado e envolto numa enorme quantidade de informações falsas, que eu fiquei surpreso. Duas coisas me impressionaram. Primeiro, devem existir muitos segredos, porque o grau de confidência é muito alto. E segundo, deve ser algo tão importante que eles tomaram medidas extremas para manter o que sabem bem longe do conhecimento do cidadão comum. Então, qual será o segredo? Venho tentando entender esta pergunta desde então. Qual é o segredo? O que eles sabem ou pensam que sabem? Por que o governo tomou medidas tão extremas para manter esses segredos? O que são os OVNIs? E por que eles são importantes? Durante os últimos 8 anos, tenho me dedicado quase que exclusivamente a esses temas, com digressões mínimas em outras áreas. E mais, nos últimos 4 anos, eu tenho dedicado todo o meu tempo à investigação e publicação de temas relacionados aos OVNIs. Por que a investigação sobre OVNIs é tão importante? A pergunta, o que são os OVNIs e por que eles são importantes, segue sendo um mistério para mim e para todos os investigadores que conheço. Temos ideias e teorias, mas acredito que o maior problema reside no fato de os OVNIs serem algo genuinamente misterioso para os peritos que os viram e estudaram. Gente que dispõe dos instrumentos, instalações, equipamento, conhecimento e demais elementos necessários para analisá-los. Apesar disso tudo, este fenômeno continua sendo uma fonte de mistério, e isto é muito preocupante. Vou dar um exemplo. No verão de 96, passei algum tempo com Nick Pope, que trabalha no Ministério da Defesa da Grã-Bretanha. Ele trabalhou 4 anos como oficial de informação na Secretaria de Segurança Aérea. Seu trabalho consistia em acompanhar informes sobre OVNIs que vinham de todo tipo de gente na Grã-Bretanha, inclusive cientistas, civis, funcionários de aeroportos, etc. Nick começou o trabalho completamente cético, achando que essa conversa de OVNIs era uma grande baboseira. Mas 4 anos depois, quando entregou o cargo, ele estava convencido de que o espaço aéreo britânico era violado com frequência por naves de outro planeta. Então, em 4 anos, um funcionário do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha passou do ceticismo ao convencimento. Em 96, Nick escreveu um livro chamado Céus Abertos, Mentes Fechadas, no qual ele expressa o que ele considera a verdade. Agora pergunto, como é que ele chegou a essas conclusões? Por que ele viu os melhores relatos de OVNIs da Inglaterra, alguns dos quais vinham de instalações militares ultra secretas, de gente cujo trabalho era monitorar os céus, procurando qualquer coisa que pudesse ameaçar a segurança britânica? Essas pessoas lhe contaram histórias tão impressionantes que ele foi forçado a concluir que essas coisas eram reais. Porém, ele só podia especular que esses objetos fossem de outro planeta ou alienígenas, porque ninguém conseguia dizer o que eram. Ninguém chegou a ele e disse: "Não se preocupe, é o novo superavião americano, o novo superavião britânico ou uma nave russa." Ninguém sabia, e ninguém conseguia dizer a ele, de cara lavada, que eram gases. O planeta Vênus, uma chuva de meteoritos e as outras besteiras que as pessoas às vezes chamam
os OVNIs. Este é um exemplo, mas eu falei com muitos peritos, com muitas pessoas em posições elevadas, gente que não tem nenhuma crença metafísica nos OVNIs. Profissionais cujo trabalho é plantar os pés no chão e descobrir que diabos está havendo. E eles sabem, melhor do que a maioria dos civis, que os OVNIs existem, que são profundamente misteriosos e que têm todos os indícios de uma tecnologia de outro planeta. Naturalmente, isto bate de frente com todas as nossas expectativas, com tudo que nos disseram ser a verdade. Não, as pessoas não podem voar até aqui de outros planetas. Isto não acontece. Mas se você conversar com gente da Força Aérea, as chances são de que você vai encontrar pessoas que acreditam em OVNIs. Quais são os obstáculos na investigação de OVNIs? Um dos maiores problemas na avaliação de um relato de OVNI é o fato de a tecnologia humana ser extremamente avançada. Algumas naves terrestres são altamente secretas e não existem oficialmente. Temos vários exemplos disso ao longo da história, onde um novo avião foi lançado, colocado em serviço e categoricamente desmentido durante anos a fio, mesmo estando em serviço. Só muito tempo depois é que descobrimos a verdade. No começo dos anos 60, a CIA recebeu um avião incrivelmente avançado, que nem a Força Aérea possuía. Mais tarde, esse avião seria batizado de SR-71, o Blackbird, e viria a ser o mais famoso avião de reconhecimento de todo o mundo. Em 62, porém, esse avião era capaz de fazer coisas inimagináveis. 30 anos depois, ainda é um avião impressionante. O quanto melhoramos no campo da fabricação de aeronaves? Muito, sem dúvida alguma. O que podemos fazer agora? Bem, só existem rumores do que podemos fazer. Alguns boatos dizem que já temos aviões que alcançam 8 ou 9 vezes a velocidade do som. Outros boatos dizem que temos aviões que podem sair de órbita e voltar. Alguns desses aviões podem ter sistemas de propulsão muito exóticos. Alguns podem ser indetectáveis e supervelozes. Uma combinação que ainda não existe oficialmente. Mas o mais estranho é que é possível que tenhamos, pelo menos no estágio experimental, algum tipo de propulsão antigravitacional. Circulam boatos sobre isso há anos. E alguns desses boatos provêm de indivíduos do alto escalão da indústria aeroespacial. Só que ninguém conseguiu encontrar provas de que podemos fazer isto. Agora, se eu pudesse assegurá-los de que temos algum tipo de propulsão antigravitacional, todo o comportamento atribuído aos OVNIs seria explicado. Poderíamos dizer, como dizem algumas pessoas, não se preocupe, não são alienígenas, porque nós temos este sistema de propulsão, e isso explica tudo. Pessoalmente, eu não creio que seja tão simples assim, já que não existem indicadores sérios de que já contamos com esse tipo de propulsão. Por outro lado, o comportamento dos OVNIs requer uma propulsão antigravitacional. Portanto, existe uma lacuna aqui que eu acho que nós ainda não conseguimos atravessar. Só sei que algumas aeronaves humanas são capazes de coisas incríveis e que, às vezes, quando alguém acha que está vendo um OVNI fazendo coisas absurdas, está vendo uma aeronave humana. Qual é o ponto de vista da NASA a respeito de OVNIs? A NASA sempre disse que, basicamente, não tem nada a comentar sobre os OVNIs. Eles sempre mantiveram que o programa espacial nunca avistou OVNIs ou alienígenas.
sempre disseram que os astronautas que foram à Lua, por exemplo, nunca viram nada. Alguns astronautas, porém, disseram que viram coisas inexplicáveis. Um punhado deles tem feito declarações contundentes recentemente, mas notavelmente Gordon Cooper, que diz há anos que teve contatos imediatos no começo dos anos 50 e que está convencido de que os OVNIs são naves extraterrestres. Mais recentemente, Edgar Mitchell, um dos astronautas que caminharam na Lua, disse que, apesar de não ter visto OVNIs pessoalmente, acredita que outras pessoas os viram e que existem alienígenas em nosso meio. Mitchell é uma pessoa bastante influente no programa espacial, mas a política oficial da NASA é que não existe uma presença alienígena na Terra. Por outro lado, a NASA mudou radicalmente de atitude nos últimos anos quanto à questão da existência de vida no espaço exterior. Desde o começo dos anos 60, um pequeno grupo de astrônomos vem tentando encontrar provas de vida inteligente nas galáxias distantes usando radioastronomia ou radiotelescópios. Durante anos, o programa foi motivo de discórdia entre a NASA e o Congresso, que jamais simpatizou com seus objetivos. A maioria dos cientistas, aliás, dizia que era uma tolice. O programa SETI, dedicado a encontrar vida inteligente mediante o uso de radiotelescópios, tem tido como defensores alguns poucos, porém destacados cientistas. Gente como Carl Sagan, recém-falecido, Philip Morse, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, e o astrônomo Frank Drake, que basicamente inventou o programa SETI no começo dos anos 60. Mais recentemente, o programa SETI ganhou uma sobrevida porque a NASA decidiu que encontrar vida no espaço exterior é uma ótima ideia. Eles se deram conta disso por dois motivos. O mais importante sendo que esta pesquisa seria uma fonte inesgotável de recursos, algo muito importante para a NASA. Os dois motivos que tornaram isto possível foram, em primeiro lugar, a confirmação de que há um santo grau de planetas em torno das estrelas, algo que se especulava há anos, mas que só foi provado recentemente. Os primeiros dados realmente sólidos só chegaram no outono de 95, indicando a presença de um planeta em volta de outra estrela. Depois, eles encontraram mais um e mais outro, e de repente, eles passaram a encontrar esses planetas em quase todas as estrelas consideradas hospitaleiras. Sabemos que existem estrelas que não devem ter planetas, e as que os têm devem ser planetas incomuns. Mas o que podemos resumir disso tudo é que os planetas devem ser muito comuns. E isto é uma ótima notícia para aqueles que querem encontrar vida. Este, portanto, foi o primeiro grande passo. O segundo grande passo foi a tremenda controvérsia quanto à existência de vida em Marte. Em agosto de 96, eles anunciaram a incrível descoberta de um meteorito. O meteorito chamou muita atenção porque as provas eram discutíveis. Todo mundo sabia disso. Todos estavam a par da fragilidade das provas. Mas o interessante foi a postura da NASA desde o começo. Eles disseram: nós afirmamos que isto é vida. Vocês que provem que estamos errados. É uma postura muito interessante porque a NASA só entrou nessa discussão de vida extraterrestre recentemente. Eles se deram conta, porém, de que isto era incrivelmente atraente para eles e para a opinião pública, e que seria o caminho ideal para obter financiamento. Para todos os efeitos, eles se valeram de uma ciência muito dúbia para fazer uma enorme manobra política. Disseram basicamente: pois bem,
Sabemos que as provas são incompletas, mas não seria fantástico se isso fosse verdade? Não seria bom seguir em frente para descobrir mais? Todo mundo adorou a ideia. O Congresso ficou empolgado. O presidente Clinton deu seu aval. E agora nós temos uma política nova e super agressiva para a exploração de Marte. Eu, pessoalmente, sou a favor disso tudo. E também acho que a NASA está sendo um pouco oportunista. Mas isso é aceitável se eles obtiverem resultados. O X da questão aqui é se existe algum tipo de vida em Marte, ou se algum dia chegou a existir vida em Marte. Mesmo que seja uma bactéria insignificante, será um passo enorme a favor da ideia de que existe vida no universo. Se tivéssemos 2 episódios de vida num mesmo sistema solar, teríamos a prova cabal de que podem existir outros seres no espaço exterior. Novidades sobre o meteoro marciano. Para que possamos avaliar o verdadeiro significado do meteoro de Marte, é preciso que seja realizada uma investigação super detalhada para determinar se a vida em Marte pode ter vindo da Terra, ou vice-versa. Em outras palavras, é possível que a vida tenha se estabelecido aqui em nosso sistema solar, devido a um acontecimento celeste que fez com que a vida passasse de um planeta para outro. Não restam dúvidas de que isto pode ter acontecido. Nós temos provas claras de que o meteoro em si resvalou em Marte e veio parar na Terra. Será que um meteoro pode ter resvalado na Terra e ido parar em Marte? É um pouco menos provável, mas não totalmente impossível. Existem provas de que vários meteoros resvalaram em Marte e vieram parar na Terra. Não é um evento incomum. Tudo bem. Agora, existe outra teoria conhecida como teoria das esporas. É uma teoria interessante que foi abraçada por alguns candidatos incomuns, inclusive Francis Crick, o cientista que co-descobriu a molécula do DNA. Ele escreveu um livro recentemente no qual diz que acredita na teoria das esporas, ou seja, que a vida simplesmente flutua pelo espaço, aterrissando em vários lugares até chegar num planeta favorável. Que a vida, na forma de esporas primitivas que podem sobreviver no espaço durante milhões e milhões de anos, flutua pelo espaço, resvalando em planetas, meteoros e cometas, até vir parar num planeta como o nosso, onde se estabelece e começa a se desenvolver. É uma teoria maravilhosa. Não temos provas de que seja verdadeira. Mas se for verdadeira, teremos 2 resultados possíveis. Número 1, é possível que haja vida em vários lugares diferentes. E número 2, é possível que as formas de vida sejam parecidas, ou até iguais, em vários lugares diferentes. Esta ideia é muito pouco popular entre a maioria dos biólogos, porque eles dizem: vejam o que o DNA produziu neste planeta. O DNA pode produzir lesmas, vacas, macacos, papagaios, baleias, fungos. Produz tantas formas de vida diferentes, numa variedade tão grande, que não há por que suspeitar de que em outros planetas haja formas de vida reconhecíveis. Por que devemos esperar isto? Estamos apresentando Infinito OVNI. Governo. Se o governo americano ou qualquer outro governo sabe alguma coisa sobre os OVNIs,
Por que eles nos mantêm no escuro? O que há de tão importante, perigoso ou assustador para mantê-los calados? Como é que podemos preencher essas lacunas? Uma das teorias afirma que o governo não sabe absolutamente nada sobre os OVNIs, porque chegou à conclusão, anos atrás, de que eles eram gases atmosféricos, aviões não identificados e ou corpos celestes. Ou seja, que os OVNIs não existem. Eu não acredito nessa teoria, mas há pessoas que acreditam, mas digamos que não seja verdade. Digamos que o governo sabe alguma coisa que já os viu nos radares, já recolheu destroços de OVNIs que caíram, etc. e tal. Por que eles não podem nos dizer nada? O que está faltando? Será que eles acham que somos passíveis de invasão? É possível que quando começaram a observar os primeiros OVNIs, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a reação inicial tenha sido: caramba, estamos sendo invadidos? De repente os OVNIs estavam por toda parte. Eram vistos por pilotos e captados pelos radares, e isto levou a um certo pânico. Naturalmente, eles resolveram não dizer nada até que soubessem o que estava acontecendo. Em 1952, a CIA estava disposta a dizer ao presidente Eisenhower que ela não achava que os OVNIs representassem uma ameaça à segurança nacional. Considerava, porém, que o interesse público nos OVNIs podia ser arriscado. Portanto, ela afirmou: temos de convencer as pessoas de que os OVNIs são uma grande tolice para que eles sejam esquecidos. Então virou política do governo minimizar a questão dos OVNIs. Assim sendo, tudo o que eles aprenderam desde então aconteceu por trás de uma política de minimização. Tomemos como exemplo o presidente Carter, que, como promessa de campanha, se comprometeu a contar tudo o que sabia sobre os OVNIs. Mas quando ele se tornou presidente, Carter não contou nada sobre os OVNIs. Por que será? Só podemos especular. As pessoas ainda perguntam, mas ele se recusa a comentar o assunto. Bem, a teoria é que ao chegar à Casa Branca, ele chamou seus conselheiros e disse que queria cumprir sua promessa e contar tudo o que sabia sobre os OVNIs. Mas eles disseram: perdão, presidente, mas o senhor não pode fazer isso. E ele respondeu: como assim? Sou o presidente. Sim, eles retrucaram. Mas o senhor não é o encarregado de tudo. Portanto, existe a teoria de que até mesmo os presidentes recebam muito pouca informação privilegiada e que eles não tenham permissão para falar sobre o que eles descobrem. É bem possível que eles não descubram muita coisa. Se pudéssemos injetar Clinton com o soro da verdade e forçá-lo a nos dizer tudo o que ele sabe, é bem provável que ele tenha muito pouco a nos dizer. O governo está dizendo tudo o que sabe sobre os OVNIs. Só posso especular, como outros pesquisadores, que em algum lugar secreto nas entranhas do governo existe um repositório de informações que seriam muito importantes para que pudéssemos compreender a história toda. Não se sabe quem controla essas informações, ou o que teria que acontecer para que elas fossem divulgadas. Aparentemente, existem segredos de longa data, informações colhidas pelos padrões de hoje de maneira imprópria, ilegal e inconstitucional. Nós já vimos exemplos disso recentemente. Coisas que se justificavam devido às tensões da Guerra Fria não são aceitáveis nos dias de hoje. Portanto, a pergunta é: quantas pessoas ficariam em apuros? Quais os ícones políticos de nossa nação que ficariam mal perante a opinião pública nos últimos anos de suas vidas? Valeria a pena sacrificá-los? Não seria melhor esperar até que não estejam mais aqui?
Muita gente acha que é isto que falta. Que essas pessoas teriam de morrer para que a história fosse contada. O que mais? Muitas pessoas que fizeram voto de confidência, especialmente os militares, estão se encontrando pela primeira vez e conversando sobre suas experiências. Tivemos algumas reuniões em Washington e em outros lugares, nas quais essas pessoas começaram a falar. Existe um movimento em andamento para que essas pessoas deem seus testemunhos num inquérito governamental. Uma dessas reuniões foi presenciada pelo astronauta Edgar Mitchell, que depois comentou com um repórter, e a história foi parar na imprensa. Edgar Mitchell disse que quando entrou naquela sala, viu gente do alto escalão das Forças Armadas por toda parte. Depois, ele se sentou para ouvir suas histórias. E quando saiu, comentou que estava boquiaberto com o que ouviu. Isto foi relatado ao repórter e saiu no jornal. Ele disse: "Eu nunca vi um OVNI, mas eu estive numa sala cheia de gente de altíssima patente e eles tinham visto OVNIs. Não posso negar as histórias que essas pessoas contaram. Acho que falaram a verdade e isto significa que os OVNIs existem." Edgar Mitchell, portanto, ficou muito impressionado. O objetivo agora é colocar essa gente perante o Congresso. O que é preciso para que isto aconteça? Afinal, essas pessoas fizeram um voto de confidência. Elas podem falar entre si, mas não podem falar conosco ou com o Congresso. Então, o que é preciso para que isto aconteça? Um perdão presidencial? Uma anistia dos votos de confidência? É possível que isto dê certo, e já existe um movimento em andamento para que isto aconteça. Então, estamos num período de espera no qual começa a surgir um consenso de que existem coisas que precisam ser contadas, e que existem pessoas que podem e que querem contar o que sabem. Mas existem também várias barreiras políticas no meio disso tudo. Muitas mentiras, muita intriga e uma forma de pensar antiga que ainda causam muita tensão. Será que temos condições de superar essas barreiras? Acho que é uma questão de tempo. Existe pressão agora e creio que estamos começando a ver algumas aberturas nesse processo. Isto tudo nos leva a presumir que não será preciso um grande evento para que isso aconteça. Mas pode haver, porque os OVNIs continuam aparecendo. Portanto, o outro cenário é que, enquanto toda essa discussão política está acontecendo aqui embaixo, os alienígenas, quem quer que sejam, estão pensando: esses humanos nunca vão revelar o que sabem, a não ser que aterrissemos no Jardim da Casa Branca. É o cenário do Jardim da Casa Branca. Será que isto pode acontecer? Quem sabe? Isto não significa que será um evento como no filme O Dia em que a Terra Parou, no qual um disco voador aterriza em frente da Casa Branca. Não digo isto, mas existem cada vez mais relatos de OVNIs acontecendo pelo mundo afora, muitos dos quais registrados em vídeo. Será que um evento desses pode provocar alguma coisa? Penso que sim. As aparições são mais comuns agora do que antes? Não existem provas de que a ocorrência de OVNIs seja mais comum agora do que no passado. O que sabemos ao certo é que nunca tivemos tantos eventos gravados em vídeo. Nunca tivemos tantas ocorrências registradas e discutidas no noticiário e na internet. Hoje em dia, com milhões e milhões de pessoas na internet, a informação está sendo transmitida com mais liberdade e democracia do que nunca. Isto é muito importante. Hoje em dia, temos um retrato muito mais claro desses eventos em nível internacional, porque a internet rompeu muitas das barreiras que detinham o fluxo de informação. Portanto, o que sabemos ao certo é que temos mais relatos de OVNIs, mas isto não significa que tenhamos mais OVNIs. Seria preciso um estudo caríssimo para calcularmos se temos mais OVNIs. We have more UFOs.
Estamos apresentando Infinito OVNI. Os OVNIs se apresentam numa enorme variedade de tamanhos, formas e comportamentos. Para começar, devemos eliminar tudo que não seja um mistério autêntico, ou seja, aviões terrestres mal identificados e planetas brilhantes. No grupo dos objetos e fenômenos autenticamente misteriosos, que nós presumimos ser algum tipo de tecnologia, nós temos uma variedade de objetos luminosos. Objetos que são visíveis, basicamente, devido à sua luminosidade. Não podemos ver asas, jatos ou hélices. A única coisa que vemos é uma extraordinária quantidade de luz que se comporta de uma forma estranha. Nós não sabemos o que mais possa existir ali. Este é o primeiro tipo. Depois temos uma variedade de naves estruturadas. O disco voador clássico, em forma de prato. Aparece em vários tamanhos. Já foram avistados objetos deste tipo com alguns metros de diâmetro e outros com centenas de metros de diâmetro. Tipicamente, eles aparentam ser feitos de metal, mas nem sempre. Já foram vistos no solo, mas geralmente são vistos no ar. Ultimamente, o modelo mais comumente relatado, fora o circular, tem sido o triangular. É impressionante como aumentou o número de relatos de OVNIs com este formato. Por que será? É uma pergunta interessante. Tivemos uma quantidade enorme de relatos de OVNIs triangulares sobre a Bélgica entre 1989 e 1990. Esses objetos não foram somente vistos por pessoas, mas também registrados em filme e em radares militares. Já tínhamos tido relatos desse tipo antes disso. Por exemplo, no estado de Nova York, na metade da década de 1980, J. Allen Hynek, o grande astrônomo americano, que se tornou pesquisador de OVNIs, escreveu um livro chamado Night Siege, sobre esses objetos triangulares. Triângulos voadores também foram avistados sobre a Grã-Bretanha em 1997 e mais recentemente sobre a Califórnia. O que significa isto? Não sabemos. Existem pessoas que acham que essas naves triangulares sejam aeronaves humanas extremamente avançadas, mas não temos certeza. Fora os circulares e triangulares, temos uma grande variedade de formatos alternativos. Existem os OVNIs em forma de charuto que têm sido relatados há muitos anos. São naves sem asas e sem sistemas de propulsão visíveis. Um desses OVNIs em forma de charuto foi visto sobre Mansfield, Ohio, em 1973. Neste caso, 4 militares a bordo de um helicóptero foram parados em pleno voo por um OVNI, que apareceu do nada. Começou como uma luz vermelha e depois se transformou numa nave enorme em forma de charuto. Eles foram parados em pleno voo. Os controles do helicóptero entraram em pane, bem como o rádio e a bússola. Esse foi um dos casos mais importantes em que uma nave em forma de charuto foi avistada. Mas aconteceram vários outros. Aparentemente são naves enormes. E geralmente, quando as pessoas falam de naves-mães, elas descrevem esses charutos gigantescos. Temos ainda OVNIs quadrados e outras naves com formas muito estranhas. Já tivemos relatos de OVNIs parecidos com diamantes e cristais, um dos quais foi visto no Brasil recentemente. Como podem ver, a variedade é enorme. A mais interessante, sendo naves com formato parecido com o planeta Saturno. Ou seja, uma esfera redonda com um anel em volta. Existem até fotos famosas desse tipo de OVNI. Podemos traçar uma comparação com a variedade de veículos motorizados que temos aqui na Terra. São carros, caminhões, motocicletas e outros veículos estranhos, grandes, médios
e até pequenos. Os OVNIs parecem seguir este mesmo padrão de variedade. Tipos de alienígenas. Os alienígenas dos quais temos relatos podem ser classificados em 2 ou 3 categorias. O tipo mais comum até o momento é um alienígena conhecido como cinzento. É muito magro. Tem a cabeça em forma de cúpula, enormes olhos pretos, um queixo pontudo, braços e pernas muito magros e compridos. É basicamente um humanoide, mas com características de inseto. Este tipo de alienígena já foi avistado e relatado um sem número de vezes. Eles aparecem também numa variedade enorme de subformas. Alguns são baixos, com 60 ou 90 centímetros de altura. Outros são altos, passando dos 2 metros de altura. Alguns são extremamente insectoides, com esqueletos de insetos, muitas costelas e apêndices estranhos. Outros têm corpos extremamente suaves, com uma pele comparável à dos golfinhos, muito suave e brilhosa. Eles também vêm em várias cores, desde o branco, passando pelo cinza, o azul e o preto. Os olhos, em geral, são grandes e pretos. Muita gente que diz ter sido abduzida alega que este foi o tipo de alienígena que os visitou. O segundo tipo, mais comum, seria virtualmente igual aos seres humanos. Esta ideia, porém, é muito problemática para qualquer pessoa que tenha um histórico científico. A ideia de que existem alienígenas que se parecem com seres humanos é, do ponto de vista biológico, extremamente improvável. E os cientistas abominam esta noção. Mesmo assim, seres com aparência humana são o segundo tipo mais relatado. Este tipo, portanto, aparece em muitos relatos. Depois, temos vários outros tipos, o terceiro mais comum sendo a espécie reptiliana, que vem em várias formas e tamanhos. As características mais comuns seriam uma aparência reptiliana, pele com escamas na cor verde ou marrom, traços faciais muito pronunciados, com muitos dentes, garras e etc. Depois temos uma gama de criaturas, algumas peludas, outras parecidas com anões, duendes, e uma fauna de personagens de aparência bastante incomum. Para finalizar, existem os chamados seres de luz. Muitas pessoas consideram que estes personagens são anjos ou seres espirituais de algum tipo. Outros pensam que é uma outra forma de os alienígenas se mostrarem. Existe, portanto, uma variedade muito grande. Novidades sobre a seita Portal do Paraíso. Em março de 1997, testemunhamos um acontecimento terrível, conhecido na mídia como a tragédia do Portal do Paraíso. Um suicídio em massa perto de San Diego, na Califórnia. Do ponto de vista da pesquisa de OVNIs, foi um evento muito infeliz. Não só porque 39 pessoas morreram, mas porque os OVNIs ficaram com uma péssima reputação, mesmo que por pouco tempo. Essa gente acreditava que o cometa Hale-Bopp era um sinal que tinha chegado a hora deles passarem para uma realidade mais elevada, e que isto aconteceria numa viagem a bordo de um OVNI. O líder da seita, Marshall Applewhite, vinha dizendo coisas desse tipo havia mais de 20 anos. Uma das coisas que eu acho importante frisar, tanto é que eu fui entrevistado na televisão e no rádio várias vezes durante esse período, é que é preciso fazer uma distinção entre uma crença religiosa e a pesquisa de OVNIs. Marshall Applewhite
e seus seguidores eram fanáticos religiosos. Tinham uma crença espiritual sobre deixar este planeta e passar para um nível sobre-humano. Eles acreditavam que encontrariam outros seres transmutados, mais elevados, a bordo de um OVNI. Por isso, a pesquisa de OVNIs acabou sendo associada a este grupo apocalíptico. Estamos apresentando Infinito OVNI. Estão aqui para ajudar ou prejudicar? Não conheço nenhum investigador que possa afirmar com a mínima certeza se os alienígenas estão aqui para fazer o bem, o mal ou para qualquer outro fim. Em princípio, se aceitarmos o fato de que eles estão entre nós, o que já é uma suposição, temos que aceitar, com base nos informes que temos, que existe mais de um tipo. E nesse caso, deve existir mais que uma agenda. Portanto, devemos estar lidando com alienígenas bons e maus, como em qualquer bairro. Muitas pessoas que passaram pela experiência que chamamos de abdução dizem que não foi uma experiência agradável. Mas a maioria dessas pessoas não diz que os alienígenas foram maus. Dizem que a experiência foi ruim, que os alienígenas são descuidados, que não entendem os sentimentos e os temores humanos, que não compreendem a dor. Mas a maioria não afirma que os alienígenas foram maus. Na verdade, poucas pessoas, a não ser aquelas que aderem à teoria de uma conspiração, relataram experiências ou chegaram à conclusão de que os alienígenas são ruins. Eles são extremamente bizarros, imprevisíveis, assustadores, mas talvez não sejam seres ruins. Por outro lado, algumas pessoas tiveram experiências consideradas extremamente positivas. Situações em que os seres foram amáveis, benevolentes e interessados em nos ajudar e instruir. Portanto, temos vários relatos de que as experiências foram muito positivas. Então, pesando tudo, eu teria que concluir que, apesar de eles não nos entenderem muito bem e vice-versa, as experiências tendem a ser entre neutras e positivas. Conclusões. Uma das grandes especulações entre os pesquisadores de OVNIs é que talvez exista algum tipo de civilização interplanetária no espaço exterior. Algumas pessoas gostam de chamá-la de Confederação Galáctica, mesmo que soe um pouco como ficção científica. Mas se existe uma gama de seres inteligentes capazes de vir até aqui, graças a alguma tecnologia avançada, é provável que eles se conheçam e que tenham algum tratado, acordo cooperativo ou governo no espaço. É uma possibilidade. A pergunta é, onde se encaixam os seres humanos nisso tudo? E mesmo que tudo isso seja ficção científica e nunca venha a acontecer, o que acontecerá conosco? Nós estamos à beira de nos tornar uma civilização interplanetária. Disso estou convencido. A única coisa que poderia impedi-lo seria uma catástrofe do tipo nuclear
ou outro evento parecido, que destruísse nossa civilização. Fora disso, se conseguirmos avançar pacificamente, nós adentraremos o espaço. Começaremos aprendendo formas mais rápidas, seguras e baratas de voar pelo sistema solar. Nos dias de hoje, voar para qualquer lugar em nosso sistema solar é difícil, perigoso e caro. Mas nós vamos melhorar nisso. Vamos voltar à Lua. E nos próximos 10 ou 20 anos, devemos voar para Marte. Pouco a pouco, transformaremos essas aventuras extremamente arriscadas em empreendimentos economicamente viáveis. Esta é a direção que vamos tomar. Será a próxima fase do destino humano. Passaremos de uma espécie presa a um planeta para uma espécie que poderá expandir seu alcance para territórios inexplorados, tal como os humanos sempre fizeram. Será a versão do século XXI da conquista do Novo Mundo por parte dos espanhóis, portugueses e italianos. Isso pode acontecer. A pergunta é: será que podemos sair do nosso sistema solar? Algum dia, sim. Na verdade, em teoria, já podemos fazer isto. Mas seria uma viagem muito desagradável ir do sistema solar para qualquer outro lugar. Seria uma jornada demorada, tediosa, incrivelmente perigosa e arriscada. As probabilidades de fracasso seriam enormes. Mas isso usando a tecnologia que temos agora. Se melhorarmos a tecnologia, tudo é possível, até mesmo voar mais rápido que a luz. Curiosamente, até pouco tempo atrás, quase todos os físicos diriam que isso seria impossível. Mas este pensamento mudou. Hoje em dia, existem projetos de pesquisa baseados na premissa de que é possível voar mais rápido que a luz. Por exemplo, várias instalações da NASA têm projetos pilotos para estudar sistemas de propulsão exóticos. As pessoas que fazem parte desses projetos acreditam que é possível voar mais rápido que a luz e estão procurando formas de se fazer isso. Portanto, se conseguíssemos esse feito, daqui para outra estrela, seria simplesmente uma longa viagem. Não seria mais impensável, impossível, desconfortável e etc. Seria possível. Se agora acreditamos que isso seja possível, me parece irracional pensar que uma civilização mais avançada já não tenha ultrapassado esta barreira.